Paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe o meu querido. Bem-vindo de volta aos personagens da Bíblia. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta. Vem conosco. Ora ao Senhor e vem estudar mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Levi, a terceira tribo. Levi se escreve assim, e esta é a sua bandeira, significa ligado ou unido. Levi foi o terceiro filho de Jacó, o terceiro filho de Lia. O terceiro filho de Jacó e o terceiro filho de Lia. Os três primeiros entre Jacó e Lia. O que acontece aqui em relação à índole, nós vamos observar o seguinte: existem dois pontos muito negativos em relação a Levi e depois um comportamento que faz com que tudo se recupere, tudo se mude numa outra ideia em relação a essa tribo. A primeira situação é que ele junto com os seus irmãos, ele acaba vendendo José. Eles queriam primeiro matar José e depois a ideia foi simplesmente vender José. José é vendido ao Egito. Na verdade, ele vai parar na casa de Potifar, que era o braço direito de Faraó naquela época. Uma outra coisa super importante e que rendeu bastante problemas e bastante tristeza foi a vingança que Levi fez junto com Simeão, em relação ao estuprador de sua irmã Diná. Diná era irmã dele por parte de Lia, sua mãe, e por parte de Jacó, seu pai, portanto, por parte de mãe e de pai. Ela foi estuprada e o que eles fizeram? Eles se vingaram deste estupro, eles acharam isso imperdoável, eles se vingaram matando não só o estuprador, que era filho de alguém importante da região de Siquém, mas também todos os amigos e grande parte das pessoas ali de Siquém. E eles tomaram, inclusive, o despojo, como se fosse uma guerra. Eles tomaram os seus bois, os seus pertenças. Então, isso não pegou bem, isso teve uma consequência muito grave. Deus não se agradou disso, Jacó não se agradou disso, tanto é que mais tarde nós vamos ver que ele amaldiçoa exatamente por conta desta circunstância. Entretanto, ele se redime. Existe um comportamento que foi muito importante quando o povo já saído do deserto, a tribo saiu do deserto, saiu do Egito, e foi para o deserto. E lá no deserto, enquanto Moisés estava no monte recebendo do Senhor os ensinamentos, as instruções, o povo fez um bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desceu, ele ficou muito irado e ele exigiu, então, que se fizesse uma separação de quem era do Senhor e de quem não era do Senhor. A primeira tribo, a tribo que se colocou no lado de Moisés, que deu total apoio a Moisés, foram os levitas. Tanto isto é que esta tribo foi a responsável pela eliminação de quase 3.000 pessoas que estavam querendo voltar à idolatria. Eles pura e simplesmente extinguiram, eles exterminaram este mal. E esta reação fez com que a tribo se redimisse espiritualmente, fazendo então uma remissão, inclusive, destas duas circunstâncias que eram extremamente negativas. No primeiro censo, quando eles já estavam no deserto, assim que eles saíram do Egito, eles estavam em 22.000 homens. No segundo censo, houve um pequeno aumento, eles foram para 23.000 homens. Um pouquinho antes de entrar na Terra Prometida. Entretanto, eles não receberam terras.
eles não ganharam possessões. O que eles ganharam foram as chamadas cidades de refúgio. Em verdade, a eles foi determinado o sacerdócio. Então, eles não trabalhavam a terra. Eles não eram agricultores, eles não eram pastores, eles não faziam a sua atividade na terra. Eles faziam a sua atividade no templo e no tratamento das leis, no julgamento, na manutenção das instruções e dos mandamentos. Portanto, eles estavam em cidades. Eles ganharam 48 cidades, 4 para cada tribo, 48 cidades que eram chamadas cidades de refúgio. O seu filho, né, foi Gerson, Coate e Merari. De Coate, nós vamos ver aqui Moisés, Arão e Miriam. Então, os irmãos, né, da tribo de Levi e da família de Coate. Aqui nós vamos observar, então, o carbúnculo, que é a pedra símbolo dos levitas. Tá? Mais para frente, nós vamos observar aqui Moisés e Arão. Eles se assentavam à entrada do tabernáculo. Aqui nós vamos ver os meraritas, do outro lado os coatitas e ao fundo os gersonitas. Quando eles andavam, Moisés e Arão e alguns dos sacerdotes iam à frente, levando a arca. Gersonitas e meraritas iam aqui entre o primeiro grupamento e o segundo grupamento, levando as peças do tabernáculo e logo em seguida, né, os coatitas levando a mobília do tabernáculo. Amados, para que os amados lembrem, nós temos um estudo sobre o tabernáculo. É interessante que o amado resgate isso, que o amado veja o vídeo específico sobre o tabernáculo e o seu significado. Finalmente, meu amado, aqui as bênçãos de Jacó. Jacó chamou seus filhos e para Levi não tinha muita coisa boa, exatamente por conta da violência que ele praticou em relação aos habitantes de Siquém. Então, ele fala da violência, fala do furor, fala da teimosia, da ira, e diz que vai dividir em Jacó e espalhar em Israel. Isso de fato acontece, eles estão espalhados por todo o território, né, nas chamadas cidades. Consequências de um ato impensado. Amém, amado? Bons estudos. Fica com Deus.